E hoje no ensaio nós vimos o quanto ele é forte, o quanto, assim como a palavra toda, esse salmo é precioso para as nossas vidas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra, nós. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são causas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Nós estamos louvando um Deus que é mais temível do que os falsos deuses. Nós estamos louvando um Deus vivo e poderoso, que está no seu alto e sublime trono, aguardando a nossa adoração. Você quer adorar o Senhor nessa noite? Com todo o seu coração? Então cante essa música, sabendo que é para Deus, único e exclusivamente para Ele. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
círculo de oração, Marcelinho. Boa noite, irmãos. Bom, chegou a hora da gente, né, ser abençoado e de nós também abençoarmos, né, nosso círculo de oração. Uma coisa é fato: quando nós oramos, além de abençoarmos os nossos irmãos que colocaram seus pedidos, a gente tem que lembrar que nós também somos abençoados, né, de poder estar sendo instrumento de bênção na vida desses irmãos. Eu queria convidar, né, os irmãos, né, os irmãos sabem que ali na recepção tem a caixinha, tem um papelzinho para anotar seu pedido de oração, né, no final do culto, sinta-se à vontade para estar indo lá, né, colocar seu pedido de oração. Pode ter certeza que nossos irmãos estarão orando, estarão intercedendo pela sua necessidade. E eu queria também convidar, né, os nossos irmãos, né, aqueles que sentiram o desejo no coração, né, de estarem orando essa semana, né, aquele que estiver sentindo desejo no seu coração, pode levantar a mão. A nossa irmã Silva vai estar anotando. Tem a Isa aqui no canto. Tem... Nossa, hoje tá fugindo tudo. Tem o... Calma aí. Deixa eu me organizar. Calma aí que eu me perdi. Tem a Val, que eu vi. A Val eu vi aqui. Tem o Ávio. Tem o... Lá no último banco, o Edson. Tá faltando quantos ainda? Tá faltando 3? Vamos lá. Tem o João. Tem o Aderaldo e o... Adalto. Amém? Me enrolei um pouquinho, mas saiu. Eu queria convidar agora o Geração Alegria para vir aqui na frente. De quebra, assim, aproveitando um pouquinho o momento, eu queria chamar as tias do Geração Alegria aqui também. Todas. Ah, desculpa, tem tias e tios também, né? Queria chamar o Nicolas aqui. Tem a Ana Beatriz, tem o Isaac. Ah, o Isaac já está aqui. O João Alexandre. Bom, tá todo mundo aqui? Tá faltando alguma tia? Acho que só as que faltaram mesmo hoje, né? Irmãos, eu queria só, assim, não tinha nada programado para isso daqui não. Eu queria que os irmãos só prestassem um pouquinho de atenção aqui, né? Olhasse para cada uma dessas crianças, né? Para cada uma dessas tias aqui, que estão aqui na frente hoje. Olhem para essas crianças e pensem nelas como um diamante bruto, né? Que Deus está lapidando uma por uma. E onde cada professora, cada tia, cada tio que está iniciando agora também, é esse instrumento que Deus está usando para lapidar essas vidas, né? Eu queria que vocês olhassem com carinho para cada uma delas, para cada um deles, né? E estivessem lembrando em suas orações, né, do Ministério Geração Alegria, das tias em geral, que vocês estivessem lembrando com carinho, intercedendo por cada um deles, porque são muito especiais essas crianças para nós, né? Não digo que são nossa igreja de amanhã, mas sim a nossa igreja de hoje, né? E as tias, os tios aí que estão sendo esse instrumento, né, nas mãos de Deus, nesse trabalho de lapidar cada diamante aqui, né? Para vocês terem uma ideia, quem vem à quarta-feira conhece. O João Alexandre e o Isaac toda quarta-feira sobem com as crianças para dar aula para eles. Contam histórias, ilustram, eles armam um círculo lá, é mó barato. Quem já subiu conhece. É muito legal. E eles estão sendo usados por Deus, né? Então, que vocês estejam orando por cada um deles. Amém? Vamos orar então? Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por cada tia, Pai amado, por cada tio aqui, Senhor, por cada criança, Pai amado. O Senhor sabe que estamos aqui, Senhor, para fazer a tua obra, a tua vontade, Senhor, meu Deus, o teu querer, Senhor. Usa-nos, Senhor, meu Deus, de acordo com a tua vontade, Senhor. Abençoa cada pequenino aqui, Senhor, meu Deus, que eles possam crescer, ó Pai querido, firmes nos teus caminhos, Senhor, meu Deus. Que nós possamos fazer parte, ó Pai querido, desse amadurecimento na fé cristã, Senhor, meu Deus, deles, Senhor, meu Deus. Pai amado, que nós possamos ser lembrados, ó Pai querido, por eles, ó Pai querido, como instrumento de bênção, ó Pai querido, principalmente porque o Senhor nos usou, ó Pai querido, porque o Senhor fez a sua vontade
através de nós, ó Pai, que na vida deles, Senhor meu Deus. Abençoa o culto agora à noite deles, Senhor meu Deus. Que eles possam aprender mais da Tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Som. Alô, alô. Boa noite, irmãos. Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse instante. E durante já algumas semanas temos estudado a respeito da comunhão. E a ceia do Senhor é comunhão. A ceia do Senhor é comunhão com Deus, devido à memória e à esperança que preenchem esse momento. Ceia do Senhor é comunhão com os irmãos, com a igreja que o próprio Deus estabeleceu. A igreja que é criada para crescermos juntos, para um edificar o outro. Eu queria te dar a oportunidade, nesse momento, de abaixar sua cabeça e de pensar sobre isso. Há algo na sua comunhão com Deus que precisa ser tratado? Você não vai conseguir tratar isso agora, mas você pode dizer para o Senhor que você quer lidar com isso essa semana, que você vai pensar nisso essa semana, que você vai estar tratando desse assunto com Ele. Também você pode lembrar de algum irmão com quem você tem que tratar, reconciliar, buscar cura e se comprometer diante de Deus a fazer isso. Porque o convite do texto é bem simples: examine-se a si mesmo, olhe para dentro de si, olhe para o seu coração, analise e tome as providências que você tem que tomar para encontrar cura e restauração para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu relacionamento com Deus. Façam isso. Vamos ter alguns instantes de oração nesse sentido.
Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe o levantar, o deitar. O Senhor sabe a palavra que ainda não chegou à minha boca, à nossa boca. Portanto, o Senhor conhece os corações aqui. Se nós queremos um verdadeiro avivamento, se nós queremos uma vida sincera de comunhão, nós como igreja devemos dar ao Senhor a liberdade de tratar o nosso coração. Se preciso for, ó Pai, usar circunstâncias, usar a nossa própria comunhão contigo para denunciar os pecados a serem tratados, para que possamos ter de fato cura, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos, somos tão falíveis. É tão fácil nos esquecermos de resolver o problema com o irmão, é tão fácil de nos esquecermos de buscar a cura da tua parte, ó Pai, espiritualmente falando. Por isso eu quero rogar a tua intervenção em nossas vidas, Senhor. Somos tão bons em criticar os outros, somos tão fracassados em olhar para o nosso coração e fazer uma autoanálise. Ajuda-nos nessa autoanálise. Ajuda-nos a nos comprometer com mudanças de agora para sempre. Porque a tua palavra diz na continuação desse texto que aqueles que assim não agirem vão lidar com o juízo da tua parte. O texto fala de alguns que naquela igreja já dormiam no Senhor. Seja feita a tua vontade entre nós. Trata-nos, ó Pai, para que possamos ser teu povo, um povo do qual o Senhor se agrada. E celebra conosco esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que vão nos ajudar na ceia e no louvor, venham à frente, por favor. Felipe, você pode desligar o ventilador daqui de cima, fazendo o favor? Senão as páginas aqui no teclado não vão parar. (85), Raquel, ó vinde. Mais rápido. Ó vinde, louvores a Jesus, e para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, tudo me salvou, mas salvo do meu Deus.
graça, seu poder, seu sangue derramou pra nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu bem, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, Redentor, Jesus o bom Senhor. Pois quando vencerão, vitória nos dará, a glória novo virá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu bem, o meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Alguém ficou sem ser servido? Algum irmão ficou sem ser servido do pão e do cálice? Creio que o irmão Toninho está servindo Geração Alegria aos professores lá. A história começou no Éden, depois da queda do homem e da mulher. A história da salvação começou ali em uma promessa de que o Senhor enviaria, da parte dele, o caminho para a restauração entre a comunhão entre Deus e o homem. A história continuou em um homem simples de Nazaré, cidade não muito famosa, cidade até desprezada entre as cidades de Judá. E esse homem, filho de Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, andou nessa terra, viveu como um de nós, e sem motivo algum, foi aprisionado, torturado, com requintes de crueldade e crucificado em uma cruz. Por causa dele, eu sou salvo.
Você pode dizer amém a isso? Por causa dele, nós temos possibilidade de ter uma vida com significado. Pode dizer amém? Amém. Com gratidão no coração, participemos juntos desse momento. Lá daquela cruz ele olhou para os seus olhos, diretamente para você. Porque naquele momento houve um evento cataclísmico, vamos dizer assim, em que a eternidade do que é espiritual se juntou à materialidade do que é humano, e Deus e Jesus, ali naquele momento, se encontraram naquele sacrifício e contemplaram todos os homens e mulheres que já tinham vivido e que ouviriam ou ainda vão viver. E olhou para cada um e disse: é a você que eu perdoo, é por você que eu me sacrifico. Mas amor que é amor não pode terminar na morte, tem que ter continuidade, tem que ter uma história depois. E o amor de Jesus é assim, tem história depois. Ele ressuscitou e disse para você: me aguarde, eu estou voltando. Suelen, mais um pouquinho, logo eu volto. Selma, os dias já estão contados, estou voltando. Creuza, os dias já estão passando tão rápido, quando você menos perceber, eu estou de volta. Ele nos disse para cada um: Douglas, eu estou voltando. Participemos nessa esperança de contar os dias, porque ele está voltando. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz, por nós pecadores, seu sangue verteu. Vamos colocar em pé, irmãos? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o teu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvo do mal nós estamos, por tua graça e teu favor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em teu sangue lavados, nós temos perdão no Senhor. Amém. Foi espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessa chaga pureza para o indigno pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em teu sangue lavado, nós temos perdão no Senhor. Mulheres, bonito igual os homens, hein?
tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado e maravilha esse amor. Nós que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna sem todos. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, por esse sangue lavamos, nós temos perdão do Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor que derramou seu sangue por nós. Amém. Louvado seja. Podeis assentar, irmãos. Quero informar os irmãos algumas coisas sobre a área financeira da igreja. Nós estamos, essa semana, enviando da clínica, dos trabalhos de ação social que ela já começou a desenvolver ali, e ela está cuidando da igreja, junto com a missionária Cláudia, porque a igreja está sem pastor e sem obreiro. Então, essa semana ela me compartilhou que até mesmo tratar de assuntos como divórcio, problemas de casal, ela está tendo que fazer. Está sendo um desafio muito grande. Também lembrem de orar por ela. José Onésio está abrindo um poço que, se não segurarem, ele vai atravessar e sair lá na China. É bom que segurem para ficar só na água ali, porque aquele irmão tem fé, né? Ele começou sem ter todo o dinheiro. Sábado agora nós temos um grande evento aqui na igreja, né? A Noite das Massas, um rodízio de massas fabuloso, com doce, suco, né? E só para vocês terem uma ideia da qualidade das massas, Beto, fique de pé. Ok. Isso, né? Vocês acham que alguém como o Beto e eu aprovaríamos essa massa se não tivesse qualidade? Nós temos experiência no assunto, né, Beto? E não percam, tragam amigos, pague para um não crente vir. Essa é uma oportunidade tão gostosa, porque esse dinheiro vai direto, vai arrecadar o dinheiro, na hora que fechar a conta, está na conta do José Onésio. O alvo é de lucro, Beto?
Gostaria de um representante de cada grupo pequeno vir aqui na frente para pegar. Eu mandei por e-mail, mas por segurança eu tenho também aqui impresso. Tem alguém aí? Ok. Tim. Nova Americana, Nova Odessa. Piranga. Nações. Zanaga e homens estão faltando. Marcelo. Grupo de homens vai vir a Milena. Ela é a filha do líder, está explicado, né? Pode jogar o slide, Kel. Ok, semana passada nós vimos, dentro do nosso tema Vida em Comunhão, a questão dos discípulos lutando contra a poluição e infecção do corpo, né? Nós vimos, próximo slide, estamos baseados nesse livro, né? Próximo slide. Nós vimos 4 infecções que eram inveja, julgar, queixar e falar mal. Hoje nós vamos ver essas 3. Que é o morder, o provocar, o mentir e a cura também. Nós vamos também tratar dos medicamentos. Próximo slide, que é a confissão e o perdão. Hoje queria pedir que os irmãos ficassem em pé um momento. Vamos estar orando pela Leonor, pela Renata, que é neta, Luciana, Betânia, todos os Rodrigo, todos os netos que nós conhecemos, Vanessa, Anice, e a mãe da nossa irmã Leonor acabou de falecer. Eles estão se retirando para irem até o hospital. Eu queria pedir que 2 irmãos viessem aqui à frente e estar em intercessão para que Deus console a família no momento de luto, um momento difícil. Ela já estava bastante doente há muito tempo e agora, né, o Senhor a levou. Mas, Silvia, mais alguém? Mais um irmão? Irmão Gilberto? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, ó Deus, que essa querida esteve entre os seus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa estar consolando o coração dos filhos, dos netos, ó Pai, dando, ó Deus, aquilo, ó Deus, que eles necessitam, ó Pai, porque sabemos que somente o Senhor pode fazer isso, ó Deus. Deus, e nós como igreja, Senhor, possamos, ó Deus, comparecer diante desses amados com carinho, com afeto, ó Deus, com o suprimento, ó Deus, que eles necessitam, ó Pai. Deus, coloca, Senhor, no coração de cada um deles, ó Deus, a Tua vontade e a Tua soberania. Supre, ó Deus, esse momento tão difícil, ó Deus, que a família vai passar agora, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Sim, Deus amado, nós queremos te rogar, ó Pai, pela família, Senhor, que nesse instante perdeu um ente querido, Senhor. Quando a Tua palavra fala que nós viemos do pó e um dia tornaremos a Ele, Senhor. Hoje chegou a vez da Tua serva, Senhor, e que Tu possas estar consolando, Pai, os corações da família, ó Pai. A minha Leonor, Senhor Deus, todas as suas irmãs, seus irmãos, toda a família, Pai. Tu possa estar nesse instante consolando e dando
a eles sabedoria, ó Pai, para que eles possam, Senhor, nesse momento de luta e de dor, possam sentir a Tua presença, Senhor, nas suas vidas, e que eles possam, certeza, sabemos que eles têm certeza absoluta que ela já está aí contigo, cantando e exaltando o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentar. Na sexta-feira, no grupo de homens que foi na Casa do Celso, nós fizemos o estudo anterior e foi uma experiência muito rica, muito abençoadora. As coisas que foram acrescentadas, as coisas que foram pensadas, os temas que os irmãos levantaram. Nós trabalhamos muito as 4 primeiras infecções, né? Teve uma pergunta que o Celso levantou que foi muito interessante, mas eu ia pedir para ele vir fazer a pergunta aqui na frente, mas o Walter está lá cuidando dos nossos veículos, é isso? O Walter está lá fora, né? Então, vou ter que deixar para outro dia, Celso. Mas foi muito precioso o encontro. Eu espero que os outros grupos estejam aproveitando também os temas e crescendo com eles, né? Meu irmão, minha irmã, é importante a gente ser bastante sincero nessa questão, porque a cada dia que eu preparo o estudo, a minha alma entra assim em convulsão espiritual. Eu sei que os temas estão sendo muito pesados para quem está levando a sério. Para quem está sendo indiferente, não importa o tema, está tudo bem, né? Mas para quem quer ter uma vida de comunhão, lidar com esses temas são muito delicados. Porque você tem que vencer as partes mais... Oi, Arthur. As partes mais difíceis da sua alma, do seu coração. Os pecados exteriores são mais fáceis de lidar. Né? Roubar, não, roubou, leva para a polícia, é preso, paga a sua dívida com a sociedade, é uma coisa bem objetiva. Mas o que a gente está lidando são coisas que às vezes estão, que o nosso caráter está impregnado. Então a gente está mexendo com coisa muito delicada. É difícil isso. Dói. Faz você ter que sair do seu lugar. Você pode dizer, mas eu sou tímido. Não, mas eu sou chato. Não, mas eu sou assim mesmo. Não. O que o Senhor está dizendo é que existem mandamentos que Deus quer que você adote mudanças de atitude na sua vida. Deus quer que você saia desse lugar de comodismo para deixar-se ser trabalhado por Ele. Eu creio que muitas bênçãos que eu perdi e que você perdeu foram por causa desses problemas graves na nossa espiritualidade. Todos os assuntos são muito difíceis. Eu sei que não é fácil. Está mexendo muito comigo. Né? Até quase que eu pedi permissão para Deus. Senhor, deixa eu mudar de assunto. Vamos falar de bênçãos. Vamos falar de orar que tudo resolve. Ora que melhora. Pelo menos umas 3, 4 semanas para a gente se recuperar. Mas no fundo é o que a gente quer. Esquecer logo esse assunto. Fingir que aprendeu e não mudar nada. Mas eu rogo ao Santo Espírito de Deus. De que Ele não nos deixe em paz. Eu rogo ao Santo Espírito de Deus que se tiver que cessar as bênçãos sobre as nossas vidas, para que nós procuremos cura nessas áreas, que Ele faça isso. Você diz amém? Então, se você está aqui dentro, você concordou. É uma situação delicada, mas é necessária. Tem coisas boas lá para frente. Primeira infecção que nós vamos tratar hoje é essa. Não mordam e devorem uns aos outros. Interessante esse texto, né? Para crente, né? Olha, meu irmão, minha irmã, um perigo que você corre de cair em pecado, e talvez já tenha até caído, é morder e devorar o seu irmão.
A ideia é, não fiquem fingindo e criticando, não fiquem agindo como animais, ferindo e prejudicando uns aos outros. Nós desenvolvemos características através da intimidade, do conhecimento, da convivência. Começa lá dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, e depois em toda a igreja. Nós desenvolvemos características que nos levam a agir de forma proposital a prejudicar nosso irmão, a ferir nosso irmão. Sabe, uma das armas mais sutis de Satanás, que ele usa contra você e contra mim, não está lá fora. Não está num lugar de uma outra religião, alguma coisa assim. Não está mesmo em questões de sexualidade ou coisas desse tipo. Mas uma arma poderosa de Satanás pode estar aqui dentro dessa igreja agora. E uma pessoa que você ama e confia. Que pode um dia ou outro se levantar contra você e ser usado por Satanás. Isso vai doer mais do que qualquer outra coisa. É muito mais prejudicial para a fé. Por exemplo, quando a gente começa a discutir um assunto doutrinário, administrativo, ou sobre conduta, de repente isso se torna uma discussão pessoal, nós deixamos o assunto e atacamos a pessoa. Nós temos um poder nas nossas mãos, de tal forma grande, que nós podemos, você pode ser instrumento de Satanás para destruir essa igreja. Por causa dessa capacidade de destruição. Gálatas 5, 14 a 16 diz assim: porque toda lei se cumpre em uma só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Foi o primeiro tema que estudamos. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O entendimento do apóstolo Paulo é que a igreja podia se autodestruir. Morder e devorar é ser hostil com o irmão, atacar o seu caráter, os seus valores, os seus propósitos, as suas crenças, as suas ações. É difícil quando nós nos sentimos bem só quando estamos conversando a respeito de alguém. É um sinal muito ruim a respeito da nossa pessoa. Se você senta do lado de um outro irmão e não tem assunto para tratar com ele, e começa a falar de outro que não está presente, a respeito do caráter ou das ações do outro, é um sinal de profunda mediocridade na vida e de um defeito profundo também no caráter. Você não é tão boa pessoa quanto você pensa. Se você faz isso, você não é tão boa pessoa quanto você pensa. E eu vou ter que dizer também uma coisa: não tem aqui ninguém que não faça isso. Cuidado, cuidado. Ou que não tenha feito isso uma vez. Os cristãos, algumas implicações disso: os cristãos devem evitar ao máximo desavenças e discussões. Discordâncias de pensamento vão acontecer, mas a gente nunca deve descer desse nível de discordar de um tema, de um assunto, a nível de pensamento, e descer esse tema ao nível do ataque pessoal. Né? Não se esqueçam que a gente também tratou da necessidade de sermos submissos uns aos outros. Em amor, nós devemos resolver todas as questões. Em amor. Olha, nós temos um problema aqui, nós vamos resolver o problema. Não vamos nos atacar. A atitude agressiva traz uma séria ameaça à vida da igreja. Pode causar destruição espiritual e emocional dos envolvidos. Quem age assim não ama, está apenas satisfazendo os desejos da carne. Né? Quando a gente pensa que está ficando muito espiritual, aí Deus permite que aconteçam circunstâncias que mostrem quem realmente nós somos. Não provoquem uns aos outros. É o 12º tema, mais uma infecção. Não irritem, não desafiem. O texto bíblico de Gálatas 5 é: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Provocar um irmão é lançar-lhe de modo irritante um desafio com respeito à sua obra, com respeito à sua reputação,
com respeito ao seu medo pessoal de agir ou às suas crenças, com o fim de levá-lo a uma discussão que o rebaixe, e que, por consequência, a pessoa que está rebaixando o outro vai se sentir mais elevada, né? E Deus quer que você valorize o que Ele te deu, dons, aptidões, né? E não que você tente desvalorizar o outro para se sentir melhor. Quem provoca está agindo pela carne. Uma coisa que eu sinto que Deus quer trabalhar na minha vida é até mesmo na questão das brincadeiras, né? Às vezes a gente acaba magoando o irmão sem querer, não é a intenção. Estamos brincando, estamos em um momento de lazer, mas até isso nós devemos rever. Porque não vale a pena magoar alguém, nunca. Nunca. Né? Então, vamos tomar cuidado até como o jeito que nós nos acostumamos a nos relacionar. Né? É preciso mudar muita coisa. Eu sei que eu preciso mudar coisas na minha vida. Eu estou sozinho ou tem mais alguém aqui que precisa mudar? Se tem mais alguém, por favor, diga amém. Graças a Deus eu não estou sozinho. É constrangedor admitir o seu erro e ninguém mais admitir, né? Já pensou se ninguém dissesse amém? Eu ia entrar em crise. Não mintam uns aos outros. Esse problema é delicado. Olha o que diz o texto. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes o novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Mais um texto em Efésios. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentir é contar como verdadeiro aquilo que sabemos ser falso. Mentir é distorção da verdade. Mentir é apresentar uma falsa imagem de nós mesmos, visando enganar o outro. Então não é só o que você fala, é o que você aparenta, né? Se você quer aparentar ter um status econômico que você não tem, se você quer aparentar que você é mais isso, mais jovem, mais descolado, ou mais aquilo que para conquistar um espaço nos relacionamentos com os outros, isso é mentira. Isso é coisa que é incoerente num relacionamento transparente. A nossa visão como igreja é termos relacionamentos transparentes e fraternos, né? É sermos uma coisa só, em casa, no trabalho, na igreja. Isso alivia a vida. Quando nós admitimos nossos erros, quando nós pedimos ajuda, quando nós não tentamos mostrar para o outro que somos mais espirituais ou menos espirituais, ou qualquer coisa do que de fato nós somos, né? Alguns tipos comuns de mentira: falsas acusações contra o próximo, mentirinhas, né? Tem o caso de Ananias e Safira, que eles contaram uma mentirinha, né? Naquele tempo, o derramar do poder do Senhor estava de tal forma na igreja que eles morreram. Eles falaram que tinham vendido uma propriedade e que o dinheiro estava todo ali. Eu só fico pensando se Deus fosse colocar em prática isso na questão do dízimo, né? Não, eu estou dando meu dízimo. Bom, deixa isso para lá. Enfeitar ou exagerar a verdade, gabar-nos de coisas que realmente não fizemos, né? Racionalizar ou desculpar o pecado. É muito interessante quando às vezes a gente fala sobre uma situação de pecado, né, sobre um pecado que a Bíblia condena, e sempre tem alguém querendo, não, mas espera lá, não é tão assim, né? Isso também é uma forma de desagradar a Deus com mentira, porque a palavra não diz isso. Diminuir ou subestimar o caráter ou as ações do próximo, brincadeiras e trotes que enganam ou prejudicam o próximo, deixar de cumprir a promessa feita a Deus ou ao próximo, né? Deus se sente especialmente ofendido pelo pecado da mentira. É alguma coisa assim, quando você fala sobre a mentira, você está falando de uma coisa que é o oposto do caráter dele. Ele é a verdade. E a mentira é o oposto disso. Aliás, é a expressão do caráter de Satanás, de uma criatura que se rebelou contra ele, né? Então, quando você se aproxima
de qualquer situação que não é verdadeira, que é distorção da verdade, você está mais do lado de Satanás, que é o pai da mentira, do que do Senhor. Só que a nossa sociedade nos ensinou a relevar tudo isso. Isso não é tão importante assim. Vocês já perceberam que não tem nada que é importante? Né? A mesma família não é mais importante. As pessoas hoje destroem suas famílias com tanta facilidade. Ou desprezam seus familiares. Há uma briga entre irmãos ou entre pais e filhos e se cortam relacionamentos. Né? Não tem nada mais que é importante. Consequentemente, a verdade se torna uma coisa realmente desprezível. Né? Há algumas pessoas que entendem que existem até vamos dizer assim, a verdade profissional. Eu tenho que mentir para conseguir alguma coisa. Outros entendem que até mesmo no jornalismo existe a verdade jornalística, né? Isto é, não importa se seja exatamente, vem de jornal, vem de notícia. Então, uma única vez, logo que eu cheguei em Americana, que eu dei uma entrevista para o Liberal, eu fiquei chocado com o que colocaram lá. Colocaram lá só as palavras da repórter, que era crente, né? Mas ela usou a entrevista para colocar as ideias dela. As minhas ideias não estavam lá. Né? É a verdade jornalística. As minhas ideias talvez não fossem interessantes para o jornal. Né? Mas a gente está acostumado com isso. Só que eu queria dizer para você que se a sociedade não se importa, se você não se importa, Deus se importa. E, por favor, depois de contar uma mentira, não põe teu joelho no chão para pedir para ser abençoado, não. Porque esse é um outro defeito de caráter mais grave. Querer ser hipócrita com Deus é muita baixaria. Fale a verdade. Admita os seus erros. Confesse. Corrija. Mas não brinque mais com isso. Se você quer ser um mentiroso, filho de Satanás, fique à vontade. O inferno tem muito espaço. Há um espaço reservado para você lá. Ele gostaria de te ver por lá. Mas se você quiser ser filho do Pai da verdade, você tem que agir de forma coerente. Fale a verdade. Quando falhar, corrija. Deus não exige perfeição, mas compromisso. E aí você perde as bênçãos que elas vão vir sempre com muito derramar. Há outros textos que falam sobre a mentira, que a mentira é abominação ao Senhor. O cristão tem que refletir a verdade no seu caráter. Devem ser abertos e sinceros em seus contatos. Mais uma infecção, ou melhor, vamos cuidar da cura agora, né? Vamos falar de como tratar de tudo isso. Que começa o tema da cura. Confessem seus pecados uns aos outros. Não tem cura que é fácil. Às vezes tem cirurgia, às vezes tem que tomar medicamentos. A Cássia toma 7, 8 medicamentos por dia, tem outros irmãos que tomam. Às vezes o medicamento é desagradável, às vezes tem que tomar injeção. Há uma série de questões em torno da cura. Você tem que cumprir ali os horários para que a coisa faça efeito, né? Mas as doenças espirituais do corpo de Cristo também têm a possibilidade de serem curadas. A primeira delas, e começa já pegando pesado, é a humildade. Porque ninguém vai confessar pecado se não for humilde. E nós nos sentimos nos nossos direitos. Os homens são ainda mais complicados. Mas não é exclusividade deles. Quão difícil, você começa a perceber por aí. É difícil para você pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos? É difícil. Se a coisa começa complicada em casa, dali para fora fica mais complicado ainda. E o que Deus espera de você é que você admita seus erros. Saiba os limites do seu caráter e procure curá-los. Livre-se dessas doenças. Né? Envolve também admitir a sua fragilidade e necessidade da presença médica do Espírito. Se você não ora e não lê a Bíblia, esquece, o Espírito vai agir só por graça na sua vida, tá? Não vai agir
com firmeza e constância, não, porque você não dá espaço para ele. Não é porque ele não quer, é porque você não dá espaço, né? Se você é aquele cristão que diz assim, não, eu oro muito, né? Aí você está querendo dizer o quê? Que você pede muito para Deus as coisas e pronto, é isso. Porque um cristão que ora muito e não lê a Bíblia é porque só pede muito, né? Então é aquele carrinho de supermercado, né? O César vai no mercado, a Maíra faz a listinha para ele do que ele tem que comprar. É isso? Você passa a listinha para Deus? Isso não é oração, tá? Isso é só petição. Um dos aspectos da oração. Isso não é relacionamento com Deus. Então, por favor, quando eu perguntar para você como vai sua vida de oração, seja sincero, diga assim, eu não estou orando, só estou pedindo. É melhor essa sinceridade do que você dizer que está tendo uma vida de oração. As coisas estão difíceis, você fica pedindo, é lógico, né? Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. Então, quem quer a ação do Espírito na vida precisa de uma vida de oração, de conversar com Deus, de ser grato, de interceder pelos outros, de orar pelos perdidos, precisa disso. E também de uma leitura frequente e constante da palavra de Deus. Vida devocional, amém, se você tem vida devocional, mas isso não supre a sua necessidade diária de vitaminas espirituais. Você precisa ler a Bíblia. Ah, você tem dificuldade de ler a Bíblia por causa do óculos, por causa disso, por causa daquilo. A Bíblia está gravada em tudo quanto é lugar. Tem CD sobre a Bíblia. Se você for na Z3, na livraria, lá tem umas diversas formas, né? O Rodolfo, que viaja esse Brasil todo, os outros irmãos que viajam, pode comprar um CDzinho de Bíblia e colocar lá. Pode baixar na internet, tem um monte de MP3 de Bíblias, né? E você vai poder usar, põe no pendrive, coloca lá. Você pode ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve, é porque não quer. Então, se eu perguntar para você, se você está lendo a Bíblia, não vem com aquela história de que você não tem tempo. Fala assim, pastor, eu sou sem vergonha mesmo. Quero só o Deus das bênçãos. Compromisso com Ele eu não quero. Ótimo, Deus vai cuidar de você nessa situação. É melhor do que a hipocrisia de dizer que você tem dificuldade de ler a Bíblia, quando na verdade você não quer. Possibilidades existem. Bom, o texto bíblico é esse: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Bom, não existe no grego uma tradução que você possa interpretar outros como pastor ordenado. Não está escrito isso aqui. Quer dizer, você não precisa só contar os seus pecados para mim. Aliás, se todo mundo contasse os pecados só para mim, eu estaria em tratamento interno lá no Ceará, com graves problemas emocionais. Vocês não acham? É os outros, é o seu irmão do grupo pequeno, né? O seu irmão para quem você pede oração. Essa pessoa você tem que compartilhar e confessar e pedir ajuda em oração constantemente. Outra coisa, a oração de um justo. Justo não é pastor também, não é diácono. Tá? Não está escrito isso no texto, não está escrito nem justo, nem pastor, nem diácono. O modelo da confissão auricular, né, que é a confissão dentro da Igreja Católica, não existe na Bíblia. Tá? É uns aos outros. O Edson vai casar daqui a alguns dias, né? Por isso que ele está indo tomar água, que está com calorão, né, Edson? E ele é o outro, ele é alguém que você pode confessar seus pecados, é seu irmão em Cristo, né? É alguém que pode te ajudar, é alguém que pode orar por você. Confessar e receber a oração. Eu sou justificado por Cristo, eu sou um justo. Tem mais algum justo justificado por Cristo aqui? Amém. Bom, vou tentar de novo, porque senão eu vou ter que mudar o sermão para evangelístico. Tenha mais algum justificado por Cristo? Salvo, já confessou os pecados para Jesus, já recebeu o perdão dos seus pecados. Tem mais alguém nessa circunstância aqui? Levanta a sua mão. Amém, amém. Ufa. Corpo e alma são extremamente ligados. Muitas vezes um mal físico pode ter origem
por causa de um relacionamento quebrado. Quem mexe com psicologia tem muitas histórias sobre isso. Quem mexe com o ser humano já viu muito disso. Pessoas que adoecem porque têm relacionamentos quebrados, com Deus ou com alguma pessoa. A confissão pode trazer cura. Aquele irmão para quem você está confessando vai orar por você. Confessar uns aos outros é reconhecer, em comunicação com outros cristãos, os pecados que temos cometido. É sinal de tristeza interior. Eu admito as minhas falhas. Eu admito os meus fracassos. É sinal do desejo de reconciliação e acompanhado também de confissão a Deus. Bom, eu queria dar uma orientação quanto a isso, próximo slide. O cristão deve confessar com alguns limites. Preste atenção nisso. O cristão deve confessar quando ele tenha ofendido um irmão e o relacionamento entre os dois seja prejudicado ou rompido. A confissão deve ser exclusiva ao irmão. Não precisa mais ninguém ficar sabendo. Tá bom? Você errou com o irmão, você tem que se acertar com ele. Tem que resolver com ele. Né? Segundo ponto, é aconselhável confessar aos líderes e também a qualquer pessoa que você saiba que foi prejudicada por esse pecado em questão. Isto é, seu pecado, além de afetar aquela pessoa, afetou mais alguém, afetou o relacionamento dentro do ministério, dentro da igreja. Então você tem que envolver essas pessoas no pedido de perdão. Você deve confessar quando tenha cometido algum pecado que tenha prejudicado a paz, a unidade ou o testemunho público do grupo inteiro. Deve confessar ao grupo reunido. Há muita base bíblica sobre isso. Você feriu a comunhão, você deu um mal grave, um testemunho muito mau, muito grave, que afetou a imagem do corpo de Cristo. Você deve confessar o corpo todo, aí em assembleia, né, e você vai tratar desse pecado. E o quarto ponto, queira obter a ajuda de um irmão mais maduro. Esse aqui é um outro tipo de confissão, é um pedido de ajuda, né? A ajuda de um irmão mais maduro e próximo a você, para vencer determinada prática pecaminosa. O ideal é que sempre seja o menor número possível, né? Sempre seja o menor número possível, né? Se for uma coisa que afeta a igreja, primeiro, por exemplo, ao corpo diaconal da igreja. E só depois o assunto pode ser levado ou não mais para frente. Mas você faz parte de um corpo, e o que você faz afeta as pessoas, né? Uma pessoa individualmente ou até mesmo o corpo. Então o grupo inteiro só deve ser envolvido em último caso, né? Uma coisa, confessar pecados não é contar os detalhes não, tá? Isso é uma coisa muito ruim. Você não precisa dar detalhes do seu pecado. Não, isso não é agradável. Às vezes antigamente, agora parou um pouco, antigamente tinha aqueles negócios de ex isso, ex aquilo, ex-presidiário, ex aquilo outro, ex aquele, que vinham e passava 50 minutos contando todas as abominações, toda a maldade, todas as invocações satânicas que fez, e nos 10 minutos falava, eu aceitei Jesus e me converti, minha vida agora é outra. Isso não é testemunho. Testemunho é você contar que houve um período muito ruim, né? A gente trouxe uma vez aqui uma pessoa, fugiu o nome dele, ele esteve envolvido em um crime em São Paulo, que mataram um nenezinho, Paulinho Bang Bang. Eu achei um dos momentos mais preciosos quanto a isso, porque ele não falou do passado, ele falou do Deus presente, ele falou da cura de Deus na vida dele, dos milagres de Deus, ele pregou o evangelho, foi muito bom, né? A irmã Helenice estava aqui, então deve lembrar como foi boa a experiência, ele não ficou jogando nos nossos ouvidos um monte de podridão. Então quando você for confessar para alguém, né? Alguém aqui cometeu alguma coisa grave e precisa confessar para alguém, você vai contar, olha, eu cometi esse tipo de pecado e pronto, sem mais detalhes, ora por mim, me ajuda a resolver isso, etc, etc.
Então, a confissão é uma peça importante na restauração e crescimento espiritual de um cristão. Cada cristão deve tomar a iniciativa de lidar com seus pecados. Às vezes, uma imagem da igreja antiga era alguma coisa assim que o pastor e os diáconos deveriam ser meio que detetives, né? Especialistas em descobrir o pecado dos outros. Eu já contei para vocês que na minha infância e adolescência eu estava em uma igreja que ela tinha os seus diáconos, que não assistiam culto. Eles ficavam, a propriedade da igreja era de 3.000 metros quadrados. Então tinha o templo e tinha muito espaço. E os diáconos ficavam vigiando esse espaço. Quem que estava matando o culto? Se tinha algum casalzinho de namorado escondido em algum lugar. Eles passavam o culto assim. A impressão que eu tenho é que durante uns 15 anos, pelo menos, eu nunca vi eles assistindo um culto. Que eles tinham que caçar os gazeteiros, né? Gazeteiro, vixe, por que eu fui usar essa palavra? Tem que explicar. Gazeteiro era como se chamava antigamente quem matava a aula. Né? Ia para a escola e não assistia a aula e fugia. Era assim que se falava gazeteiro. Aí vocês vão vendo como eu estou ficando velho. Pior que não é nem em hebraico, é em português. Ok. Então, eu não tenho que descobrir pecado de ninguém aqui. Nem os diáconos, nem o irmão tem que descobrir pecado de alguém aqui. É você que tem que tomar a iniciativa de pedir ajuda para resolver seus problemas com Deus. Porque afinal, é sua responsabilidade de ir para o céu ou ir para o inferno. Então você tem que cuidar da sua vida espiritual, né? A confissão é um sinal também de maturidade espiritual. É interessante. Quando a gente admite o nosso momento mais grave, é o momento em que a gente pode crescer espiritualmente. Aquele a quem o irmão confessa seus pecados deve orar por ele e perdoá-lo. Tá, deixa eu encerrar então falando de perdão. Eu quero dizer que esse tema é sobrenatural. Perdão não é assunto para a gente, é assunto para Deus na vida da gente. Isso aterroriza o nosso coração. Pedir perdão, liberar perdão. Às vezes a gente guarda, segura, tenta manipular a vida do outro não perdoando, tenta adiar ao máximo aquele pedido de perdão. Isso é doentio, tá? Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada, impede a ação do Espírito Santo na tua vida, traz desgraça, traz doença. Uma péssima decisão. Então é melhor enfrentar o que nos aterroriza, aprendermos a lidar com perdão, né? Mas nós precisamos do Espírito Santo nesse processo, porque nós fracassaremos sem ele. Vocês lembram quando Jesus disse que é para perdoar 70 vezes 1? Vocês lembram disso? Quem lembra? Diz amém. Ninguém lembra disso, gente. Está na Bíblia. Quanto que é? Quanto que é, Gilson? Nosso matemático de plantão. Quanto? 490. Sabe o que significa isso? Perdão é um processo. Ele não é automático, né? Às vezes a gente tem aquela ideia assim, você perdoou, mas não esqueceu. Marido e mulher sempre falam isso. Mas é perdoar todas as vezes que você lembrar da ofensa. É um processo de cura. Toda vez que aquilo volta, você lembra, olha, é mais um dos meus 490 que eu tenho que perdoar, né? Tem gente que pode até chegar em um 100, mas mais do que isso não passa. É lembrar e perdoar e colocar nos braços do Senhor mais uma vez. Lembrou de novo, perdoa de novo. Lembrou de novo, perdoa de novo. Até que você, né, consiga se lembrar daquele assunto sem causar mágoa, rancor ou ira no seu coração, né? Não é mero esquecimento, é um exercício contínuo, né? Todas as vezes que lembrar, perdoar. Quem perdoa deve ter aprendido com uma pessoa a respeito disso. Aprendeu com Jesus Cristo, porque ele foi o primeiro que nos perdoou, né? Bom, o texto bíblico é: toda amargura e ira e cólera e gritaria
e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Próximo slide. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esse é o ensino bíblico, muita simplicidade, com muita clareza. Você perdoa, Deus te perdoa. Porque se você não perdoa, é porque você não aprendeu com Ele a perdoar. E se você não aprendeu com Ele a perdoar, você não é convertido. Essa é a regra. Quem foi aos pés da cruz e confessou os pecados, recebeu perdão. Recebeu um nada consta. Você está liberado da culpa. Não há mais peso sobre a sua vida. Você recebeu isso ali. Aí você sai dessa situação, alguém te ofende. O que você faz? Você tem que reproduzir o perdão que você recebeu. Recebeu perdão, você dá perdão. É contínuo isso. Aí o perdão vai fluindo sobre a sua vida, limpando, te transformando à imagem de Jesus. Porque se você não consegue fazer isso, não dá para você estar aos pés da cruz de um dia e estar apontando o dedo para outra pessoa de forma acusadora, dizendo eu não te perdoo. Não dá. É incoerente. Como eu disse, o perdão é um processo. Não estou falando que você tem que fazer isso assim, não. É um processo. Não é? Mas é o processo que a gente aprende aos pés da cruz. Né? Quando você for orar hoje, lembre dos seus pecados da semana que terminou, peça perdão a Deus. Aí você já tem um combustível para perdoar a semana inteira de tudo que vai te acontecer. Perdoar ao próximo não é opção, é mandamento. Perdão deve ser sincero, como Jesus disse em Mateus 18:35. Perdoar o irmão é mais um ato da vontade do que das emoções. Não espere ter vontade de perdoar alguém, porque vontade a gente nunca vai ter. Ou melhor, emoção para perdoar a gente nunca vai ter. Ai, hoje eu estou tão assim que eu quero distribuir perdão para todo mundo. Sabe? Mas você pode distribuir perdão para quem não te fez nada. Mas quando você olhar para aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te desprezou, que te humilhou na frente dos outros, aí você perde o clima. Mas não é o clima que tem que determinar, é uma decisão. Né? Jesus tomou uma decisão de morrer por você. Você tem que tomar uma decisão de perdoar pessoas. Quantas vezes ela te prejudicar, quer você se sinta emocionalmente disposto a fazer ou não. Perdão não é necessariamente esquecer do mal, né? Mas toda vez que trouxer a lembrança é tratar disso. Eu já falei sobre isso. Tem um momento na Bíblia que Estevão, um diácono, uma testemunha fiel do Senhor, ele foi pego pelos judeus, foi questionado, foi agredido, acabou sendo apedrejado, com Paulo ali vendo tudo aquilo. A oração de Estevão, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. A mesma oração que Jesus fez. E sabe o que é interessante? Ninguém pediu perdão para ele. Dá para notar isso nessa história? Ele sendo apedrejado, morrendo, ele libera perdão, mas ninguém pediu perdão para ele. Não dava para jogar pedra e pedir perdão ao mesmo tempo. Perdoar é uma atitude que nós temos que desenvolver de tal forma que até perdoar aqueles que não pediram perdão para a gente. Porque isso abre a porta para a ação de Deus na vida do outro, para que ele venha se acertar com você. Eu já fiz isso. Em experiências passadas isso aconteceu. Faça isso. Não é? Alguém que você precisa, que te magoou e você sente esse peso no coração, perdoa. Ora, Senhor, eu quero perdoar tal pessoa.
Trata essa pessoa muito bem. Trata essa pessoa com muito carinho. Libere o seu perdão. Deus vai agir na vida dela. Você vai ficar surpreso quando a pessoa chegar e te pedir perdão. Cabe a nós a ação. Nós somos os filhos do reino. É tão legal dizer, né? Eu sou filho do rei, sou filho de Deus, né? As bênçãos estão sobre mim. Mas tem que ter coerência. O filho do rei age como o rei ensinou. E nós aprendemos hoje duas coisas importantes para curar as infecções no corpo de Cristo e até na minha e na sua vida, que é confessar pecados e perdoar. Não é fácil. Precisamos da ajuda do Senhor, mas nós aprendemos. Baixe sua cabeça, grupo de louvor vem à frente. Bom, nesse momento, você precisa tomar uma decisão. Não dá certo você tentar resolver as coisas por você mesmo. Você precisa de ajuda. Você é falível, como eu. E você talvez tenha que tomar uma decisão aí de perdoar alguém ou de pedir perdão para alguém. Talvez você tenha que tomar aí uma decisão no seu coração de se livrar de algumas dessas infecções que nós vimos hoje. Tome essa decisão agora. Eu queria pedir para você que, já começando a caminhar em direção à solução, porque é preciso humildade fazer isso, queria pedir que você ficasse em pé, que eu quero orar por você. Você vai estar admitindo a sua necessidade de ajuda para perdoar e para confessar. Fique em pé aí, no seu lugar mesmo. Isso. Deus está esperando você tomar a decisão que você precisa tomar. Fique em pé. Não vai resolver seu problema, mas você vai estar dizendo para o Senhor que você é humilde o suficiente para dizer que você precisa de ajuda. E Ele vai prover essa ajuda. Interessante que dá quase que para ouvir na mente de algumas pessoas o Espírito falando e a pessoa retrucando: não, hoje não, agora não estou pensando nisso. E o Senhor está lembrando: você precisa perdoar, você precisa tomar uma atitude, você precisa pedir perdão. Fique de pé, eu quero te dar essa chance de pedir ajuda para o Senhor. Esperar mais alguns segundos e vou esperar de olhos fechados. Senhor Deus, o Senhor sabe, ó Pai, da minha fragilidade, da fragilidade dos meus irmãos que estão de pé comigo e que precisam da Tua ajuda para serem agentes de perdão, Senhor. Para serem pessoas que perdoam e que pedem perdão e são perdoadas. Pessoas que vão lutar contra essas infecções, ó Pai, essas maldades nos relacionamentos, de fofoca, ira, intriga, de falar mal, de denegrir, de ser agressivo com o irmão, ou até mesmo dentro da família, nos relacionamentos mais íntimos ou mais espirituais que possam ter. Senhor, nos ajude a ser uma igreja do jeito que o Senhor deseja. Por isso nos ajuda a termos a humildade e a coragem de perdoar e de pedir perdão. Essas pessoas que estão em pé estão admitindo isso, Senhor. Estão confessando isso diante do Senhor. Socorre-nos, Senhor.
para que haja uma grande restauração no meio da tua casa, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Bem-aventurada. Justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Bem-aventurado é o que tem. Bem-aventurado é o que tem. Sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve a Deus, ouve a Deus, nossa oração ao te pegou, dar esta nação é o clamor da igreja que te adora. Oh Deus, nossa oração ao te pegou, dar esta nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, a nossa oração, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso e fiel para responder a nossa oração conforme a tua vontade, Deus. Só tu és santo, Senhor. O Senhor está nessa nação, ó Pai, através das nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor.
Altíssimo. Para esta nação, meu povo da igreja que te adora. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Altíssimo. E Ele é o nosso general, aquele que vai à frente da nossa batalha. E nós fazemos parte desse exército, amém? O nosso general é Cristo. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Tua glória em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda alma contra nós vencerá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, achamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Agora nós teremos uma esquete da Escola Bíblica.
Vamos encerrar nosso culto. Quero convidar todos aqueles que nessa semana vão estar em viagem, a trabalho, a estudo, venham aqui à frente. Quero orar por vocês e estaremos encerrando logo depois o Íbica News. Há mais alguém que estará em viagem essa semana? Rodolfo, estou esperando você. Senhor Deus, teus servos, ó Pai, estarão essa semana enfrentando estradas, enfrentando distâncias, a trabalho, ó Pai, por causa dos seus estudos, por causa das suas necessidades, Senhor. O Senhor sabe que eles precisam da Tua proteção para poder ser bem-sucedidos, ó Pai, nessas viagens que vão enfrentar. Guarda o Senhor, guarda a mecânica do carro, guarda o carro, dá atenção, guarda-os dos maus motoristas ou de outros motoristas que cometerem alguma imprudência ou tiverem alguma dificuldade. Guarda-os nas estradas, guarda-os, ó Pai, quando tiverem que parar para estarem indo em algum lugar, que o Senhor proteja a vida deles, Senhor. Que teus anjos estejam com os teus servos, guardando na ida e na volta, guardando-os sempre. Senhor, eu os abençoo em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito sejam com esta igreja, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Com vocês, Íbica News. Dizer isso. Nós não vamos ter assembleia hoje. Tivemos alguns problemas para deixarmos tudo pronto para hoje, algumas situações que a gente não tinha previsto. Então nós vamos remarcar a data da assembleia para eleição, orçamento, atas e outras atividades da igreja. Então não teremos assembleia hoje. Boa noite, estamos começando mais um Íbica News. E a frase enviada sobre comunhão de hoje é: a comunhão é o caminho mais curto para o ser humano viver em harmonia. Saulo Pazinho. Vamos então às notícias dessa semana. Segunda, Parque das Nações, casa do Edilson e Creuza. Zanaga, casa do Acácio e Isabel. Terça, Jardim Piranga, Santa Bárbara do Oeste, casa do Celso e Lia. Nova Americana, Nova Odessa, casa do Gilberto e Helenice. Homens, casa do Aloísio, Tim, casa do Sandro e Viviane. E quarta-feira, às 20 horas, culto de oração com pregação do irmão Sandro. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Por isso, venha agradecer a Deus por que Ele tem feito em sua vida e apresentar-lhe as suas necessidades. Sexta-feira, das 14 às 17 horas, haste oração. Venha participar de um momento com Deus e ter o prazer de confeccionar lindas peças decorativas. E é neste sábado, às 19 horas, que acontece a tão esperada Noite das Massas. Serão 4 tipos de massas: alho e óleo, bacon cremoso, a bolonhesa e ao gorgonzola e brócolis, incluso bebida e sobremesa. Venha participar de uma deliciosa noite com muita comida, comunhão, sorteios de brindes e play kids para crianças. Com sua participação, você estará ajudando e abençoando o projeto missionário Vida Nova dos nossos queridos missionários José Onésio e Delza. Adquira hoje, sem falta, os seus convites com irmãos na recepção da igreja e faça parte deste grande desafio. Afinal, ajudar é muito massa. E atenção, líderes de grupos pequenos e não líderes interessados.
teremos um retiro para pensarmos a respeito dos grupos pequenos. Deus tem algo especial para nós, nosso crescimento e principalmente resgatar vidas que Ele ama. O novo rebanho, o reino de Deus passa por vocês. Portanto, reservem essa data no dia 28 de setembro, das 9 às 20 horas. E para finalizar, temos ainda mais uma frase sobre comunhão. O perfeito amor de Deus proporcionou a comunhão entre seres tão imperfeitos como nós. Esse perfeito amor nos torna iguais, apesar de sermos completamente diferentes uns dos outros. Suelen Cristina. É isso aí. E se você deseja divulgar alguma programação, evento ou notícia, envie um e-mail para ibicanews@ibica-americana.org.br. Nós aguardamos seu contato. E hoje temos cantina para missões. E no cardápio temos panquecas de frango e carne acompanhadas de arroz e salada. Passe lá e ajude esse ministério. Boa noite, fiquem com Deus.